Há um tempo, nosso grupo já trabalhava com questões sociais, né, principalmente voltado para a questão da mulher na sociedade. Então, a gente queria fazer uma coisa que puxasse para o lado geek também, que era uma coisa que a gente já estava trabalhando, mas que unisse as duas coisas, o geek e a mulher, principalmente porque a gente tinha feito um curso sobre feminismo no mundo geek. Então, a gente tentou juntar isso fazendo... Inicialmente, a gente pensou num livro interativo, meio RPG, mas com o tempo a gente resolveu fazer uma coisa um pouco mais simples, mas ainda para poder dar tempo da gente trabalhar com todas as outras peças, ter um produto mais completo. Então, a gente escolheu trabalhar com as deusas da mitologia mundial, onde a gente não queria que elas se enfrentassem. Então, a gente fez um jogo onde os jogadores têm que encontrar elas, descobrir quem elas são, seguir pistas até chegar nelas, com uma interatividade entre os meios muito grande. Naturalmente, fazendo produção editorial, nós somos um grupo de pessoas que gostam muito de ler. Então, pra gente sempre vai ser muito importante a história, a parte textual, a contextualização, porque é parte do nosso dia a dia. Muitas vezes é o motivo pelo qual nós entramos nesse curso. Então, a gente era uma obrigatoriedade pra gente ter pelo menos um pequeno conto e ter uma boa biografia sobre as deusas, não só o resumo que tem nas cartas. Então, não era uma opção não ter uma base textual boa, uma história bem trabalhada ali. Tendo como base toda essa contextualização desse mundo pós-apocalíptico, onde está tudo bem ferrado, né, e tal, a gente quis trazer isso um pouco para o jogo. Então, as cores elas são mais terrosas, tem um tom mais sombrio, então as imagens, a capa do nosso jogo mesmo, ele é uma cor mais escura, com tons terrosos. A gente quis trazer um pouco mais do verde, só que esse verde mais escuro. E também no tabuleiro, que a gente imaginou que esse mundo ele fosse... que acabou com recursos naturais e tal, então o tabuleiro ele traz esse tom de areia, né? E daí tem essas localizações que são meio que ruínas do que um dia já foi nossa civilização. Então a gente quis trazer isso também para o jogo, que remete ao conto que foi criado para o jogo também. Já com o livro, a gente também quis que o livro ele é como se ele tivesse inserido na história. Então, as páginas elas são um pouco envelhecidas, as imagens também são envelhecidas. É como se tivesse passado muito tempo e essa pessoa, né, essa personagem, ou o jogador mesmo, como se ele tivesse inserido naquela história, ele encontrasse esse livro com todos esses arquivos, essas biografias dessas deusas. Então a gente trouxe isso também para o projeto, todo o projeto como um todo, né? E por fim, o nome do jogo, Arquia, que é grego para arquivo, né? Que a gente quis trazer isso da Grécia, né? Porque é uma civilização hoje em dia que ela é a Grécia antiga, né? Ela foi praticamente extinta, o jeito que a gente conhece na história. Então a gente quis trazer o grego para o nome, que também tem uma sonoridade muito boa. E remete também à ambientação, né, do nosso jogo, que basicamente a personagem ela busca por esses arquivos, então casa bastante com a nossa proposta. Bom, o tema do nosso TCC é importante porque não é um tema que a gente vê sempre, não é o tipo de peça editorial que a gente vê com frequência no curso. Normalmente as pessoas focam mais em livro mesmo, né? Acho que é o que a gente pensa primeiro quando a gente pensa em produção editorial e, na verdade, não é só isso. Então, a gente está indo para uma parte que muitas pessoas não exploram. Então, a gente está fazendo uma coisa completamente nova, assim. Só teve um outro TCC que também foi sobre jogos, né? E o tema mesmo é uma coisa que é diferente, não é uma coisa que a gente vê todo dia por aí.
Então, acho que é importante porque a gente está abrindo caminho para outros grupos, outros estudantes, também buscarem coisas novas para fazer no curso. Bom, a pesquisa temática ela foi muito trabalhosa, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação sobre jogos, sobre representatividade, a gente não tem muito registro disso. A gente tem mais registros em blogs, em coisas informais, a gente não tem muitos livros sobre esses assuntos, muitas monografias. Uma coisa que ainda não foi completamente desenvolvida, que ainda está muito no começo. Então, é aquela coisa, a gente tem muita informação, mas às vezes a gente não tem uma fonte segura disso, ou às vezes a gente não tem uma coisa que realmente explique direitinho o que é, por exemplo, representatividade. A gente teve bastante problema em conseguir uma definição sobre isso, ou uma definição sobre a história dos jogos de cartas, por exemplo, não é uma coisa que existe um registro. Então, ao mesmo tempo que foi muito legal, porque a gente descobriu muita coisa, a gente estudou muito, foi bem difícil. Eu cuidei mais da parte tecnológica do trabalho, então eu fiz o site, o aplicativo e o e-book do conto. E acho que foi um desafio legal de fazer com que todas essas mídias diferentes fizessem sentido dentro do jogo e cumprissem uma função dentro do projeto. Não só existissem por existir, assim, mas tivesse uma função relevante dentro da dinâmica do jogo. Hoje em dia é fundamental, assim, você precisa ter os novos leitores, os novos jogadores, todo mundo hoje está tudo muito conectado, assim, ninguém mais faz nada de uma maneira tão focalizada assim, em uma coisa só. Então é importante você usar vários formatos para prender a atenção do espectador, ou do leitor, ou do jogador em todas as telas. O mercado de jogos ele tem crescido bastante apesar da crise. Então é um desafio porque o maior público ele é masculino, então a gente percebe que ainda tem que mudar algumas coisas no jogo. Então eu acredito que o nosso projeto realmente isso, é a gente alcançar esse público feminino que gosta de jogos de tabuleiro. Então eu acredito que é um desafio difícil, mas é algo muito inovador, então eu acredito que isso vai abrir portas para o mercado. Eu fiquei responsável pela parte de audiovisual no projeto, que consistiu em 3 vídeos, né, sem contar um making off. E a gente conversou com diversas pessoas super legais, né, tanto da área quanto pessoas da militância, falando da importância da representatividade, falando de como é o mercado de games. E foi um vídeo que a gente fez com entrevistas. Nosso outro vídeo é um vídeo de jogabilidade, e explicando todo o conceito, todo o contexto histórico e o universo que engloba o nosso jogo, que a gente fez com uma atriz. E o nosso terceiro vídeo é o making off, que tem o processo desde o começo, da gente fazendo o protótipo ali com papel sulfite e cartinha, até o final do nosso projeto. E eu acredito que o audiovisual, essa nossa parte audiovisual, é muito necessária para que o projeto tenha uma unidade. Tanto, não digo em unidade gráfica, né, mas que conscientize, que explique o jogo melhor. Então, o audiovisual é muito importante. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu achei, né, de participar desse projeto de cartas. E eu tenho que dizer que desde o início eu fiquei muito empolgada assim, de produzir eles, porque primeiro que eu gosto bastante de estudar culturas diferentes da minha, então poder pesquisar e entender um pouco mais sobre elas, e principalmente
entender como que o feminino era representado, né, por elas, o visualizado por elas, foi algo bastante interessante, assim. O foco do projeto em representar deusas especificamente também me interessou bastante, porque eu tenho vários projetos em torno da representação feminina, né, e isso foi bem prazeroso. Eu creio que é um projeto que tem bastante relevância, assim, principalmente porque ele pode ser uma coisa para se divertir, para brincar entre amigos, mas ao mesmo tempo tu tá aprendendo alguma coisa bem relevante junto, né? E acho que esse tipo de responsabilidade é bem importante na produção de jogos e de entretenimento de uma maneira geral, né? Nossa representação feminina ainda é um pouco pobre na indústria de entretenimento, principalmente nesse público mais nerd, digamos assim. Então eu gostaria que outros projetos pudessem estar aparecendo nesse sentido, né? Mais livros, mais quadrinhos, mais filmes, séries, em que o foco da produção seja falar sobre a mulher de uma maneira mais ampla, assim. Eu quero personagens reais, femininos, que não sejam feitos só para ser colírio masculino, digamos assim, ou personagens de apoio que estão ali só para fazer o crescimento dos outros, assim. Eu quero que elas tenham a sua própria história, né? Então, espero que esse projeto não seja engavetado e que realmente tome o grande público no futuro.